Vamos abrir a nossa reunião do dia 24 de novembro de 2021 com a prece habitual de abertura. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos trabalhos virtuais da loja exotérica cededista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando a presença de nosso venerando mestre Shebner, de toda a hierarquia espiritual que dirige a nossa ordem, da diretoria espiritual, astral e material do Trevo Sagrado, e dos nossos guias, protetores, trabalhadores, de todos os presentes nesta reunião, para
em cobertura durante os nossos trabalhos. E assim estão abertos também no plano material os nossos trabalhos de hoje. Dando sequência ao nosso trabalho, teremos hoje a leitura e análise da mensagem número 29 do livro Verdades que Foram Ocultadas, hoje a cargo do nosso querido irmão Jailson, que nos trará, então, a leitura e a posterior análise do texto para a nossa reflexão. Jailson, a palavra é sua, e você tem até 20 horas e 10 minutos para realizar seu trabalho. Ok, meu presidente. Muito grato pela oportunidade. Mais uma vez, boa noite a todos os nossos irmãos dessa nossa querida e amada loja, o Trevo Sagrado. Agradecer ao grande arquiteto do universo e a toda a espiritualidade cebedista por essa oportunidade de externar um sentimento em relação ao que o nosso querido e amado mestre Pedra Roxa nos traz no livro Verdades que Foram Ocultadas. Nós teremos hoje a leitura da mensagem número 29, que foi psicografada em 4 de abril de 48. A mensagem começa da seguinte forma: paz na terra aos homens de boa vontade é a maior recomendação dos protetores espirituais do planeta. E para o cumprimento desta determinação é que temos recebido cada vez mais novos e maiores presentes de esclarecimento e luz. Aceitá-los e compreendê-los é fortalecer-se na conformação e poupar-se ao sofrimento inútil da vacilação. Estudá-los e interpretá-los é iluminar-se nos verdadeiros ensinamentos de Jesus, o portador do Evangelho eterno do Reino de Deus, até então deturbado pela vaidade dos seres humanos. O Evangelho eterno é imutável, e todo aquele que, por conveniência, tentar alterá-lo, nada mais faz do que alterar o seu próprio destino e agravar sua própria sentença. Os obreiros da vida eterna estão se manifestando por toda parte através da mediunidade, e a revelação da verdade é a maior consolação enviada por Deus. O Consolador prometido por Jesus é a terceira revelação, constituída pelas verdadeiras doutrinas dos Espíritos, uma vez que tudo explica, conforta e satisfaz, dando a cada um o direito de modelar a única chave que abre as portas da salvação, ensina o ser humano a forjá-la dentro da caridade. O ser humano tudo conquista pelo conhecimento, se engrandece pelas virtudes e se eleva pelas obras. Porém, a evolução exige de si mesmo renúncia ao apego exagerado das coisas materiais, em virtude da convicção plena de que a permanência do ser humano na Terra não representa um só milésimo de segundo registrado no grande relógio do universo. Renunciar é aceitar com dignidade e resignação a realidade desta existência, que consiste no resgate de dívidas contraídas em existências anteriores, no esforço para a reforma dos costumes prejudiciais, no fortalecimento da fé pela consciência da realidade, na conformação pelos inevitáveis fracassos e decepções materiais e nos conhecimentos adquiridos por força das experiências na obrigatória luta cotidiana. Entretanto, a ilusão perdura e só o sofrimento despertará o ser humano. Renunciar é fugir da ilusão e seguir sem receios em demanda da realidade. Renunciar é basear-se no curto espaço da permanência na Terra, em comparação com a futura e eterna existência que nos aguarda breve. Renunciar é basear-se ainda em que nada levaremos daquilo que foi conseguido com tanto esforço e sacrifício aqui para a nossa futura e definitiva morada. Renunciar é pagar as dívidas sem contrair novos débitos. Renunciar é preparar a estrada que teremos de percorrer do outro lado da vida, inteiramente despidos da matéria e de toda vaidade.
Renunciar é livrar-se espontaneamente dos recursos da lei sem sacrifícios e humilhações. Amar a Deus é renunciar a toda a satisfação extravagante que a matéria pode oferecer. Irmão presidente, meus irmãos, a mensagem, ela é assim, traz pontos que são assim extremamente interessantes, principalmente, né, quando se refere à questão do Consolador prometido pelo nosso mestre Jesus, aquele que dentro do nosso processo, dos nossos tempos atuais, é a alma que teve a maior ascensão ao despertamento e ao conhecimento espiritual, porque realmente simulou baseado em cima da questão da lei divina. Então, eu vou fazer alguns comentários sobre a percepção e o entendimento que eu tenho sobre a mensagem, mas eu gostaria de voltar para o início, por parágrafo, para que a gente possa compreender de uma forma um pouco mais clara aquilo que o nosso mestre Pedra Roxa nos traz. O mensageiro espiritual nos fala que paz na terra aos homens de boa vontade é a maior recomendação dos protetores espirituais do planeta. Se a gente se referir à questão da paz, né, a gente, no próprio trevo, a gente fala que nós precisamos estar em paz, em harmonia e em equilíbrio. Então, você ter a tão chamada paz de espírito, você ter a tranquilidade para poder você entender, principalmente, o processo reencarnatório que nós vivemos quando estamos na carne, né, quando estamos encarnados, é um processo que nos ajuda a entender as necessidades que nós temos aqui no plano físico. Tudo que nós estamos vivendo hoje, na parte física, na parte material, é um reflexo de tudo aquilo que nós criamos lá no passado, quer seja na existência atual ou existências passadas. Então, nada mais é do que um aprendizado, nada mais é do que um resgate, é uma oportunidade que a espiritualidade, que a lei divina nos dá, para que a gente possa entender as nossas necessidades, a gente possa passar pelos efeitos das causas que nós criamos e, efetivamente, a gente evoluir. O processo reencarnatório tem sempre essa missão. Mesmo a gente, às vezes, imaginando que pela situação que, às vezes, estamos vivendo, nós estamos presos a um processo de sofrimento. Na realidade, a lei do karma, que tem a função de fazer com que a gente desperte o sentimento, que nada mais é do que tudo aquilo que a gente acumula em todas as nossas existências, tá certo? É uma oportunidade que a gente tem exatamente de buscar esse conhecimento. Então, nós entendemos no trevo que o sentimento é o fruto de todas aquelas experiências que o ser humano passa ou adquire nas suas sucessivas encarnações. E o mestre Shebna nos traz aí uma questão em relação a essa questão do sentimento, que ele coloca que esse sentimento está aguardando apenas o momento que surjam diante de si verdades que se combinem e lhe permitam a expansão. O que é que o mestre quer nos dizer com isso? Que quando nós pegamos uma mensagem como essa do nosso querido irmão Pedra Roxa, e essa mensagem, o que o nosso irmão nos traz, se identifica com o nosso sentimento que está latente, essa verdade não é mais agora somente do nosso irmão Pedra Roxa, passa também a ser uma verdade nossa. Só que a espiritualidade quer que a gente analise, a gente estude, para que isso possa passar pelo crivo da nossa razão. Se não se identificar com esse conhecimento latente, não vai ser uma verdade nossa. Isso ainda não vai ser um sentimento despertado. Então, você ter essa paz é exatamente um processo de tranquilidade que você tem. E aí o mestre Pedra Roxa continua dizendo que para o cumprimento desta determinação é que temos recebido cada vez mais novos e maiores presentes de esclarecimentos e luz. É o que nós temos visto a todo momento. Se a gente for perceber as próprias crianças, a grande maioria das crianças que estão reencarnando agora, nesse momento, no planeta Terra, a gente percebe que essas crianças já vêm com uma percepção diferente. Elas já vêm com um nível de entendimento diferente. A própria sensibilidade, através do processo, não só a questão da mediunidade, mas a própria sensibilidade de perceber essa questão espiritual, faz com que essas crianças ela tenham uma condição de vida diferente.
É por isso que se chama hoje tanto a questão das crianças azuis, né, índigas, que se fala tanto aí. Só que o mestre nos faz um alerta, que a gente aceitar esses esclarecimentos e compreender é fortalecer na conformação e poupar o sofrimento inútil da vacilação. Então, quantos de nós tem essas verdades, tem essas informações e a gente ainda vacila? Quantos de nós a gente vai de encontro àquilo que a lei nos ensina? Muitas vezes a gente faz alguma coisa, a espiritualidade que está conosco, no nosso campo espiritual, às vezes nos intui, dizendo que aquilo é um equívoco, que aquilo é uma vacilação, mas como temos o livre-arbítrio, a gente acaba praticando essa causa e necessariamente precisamos passar pelo efeito. E aí o sofrimento vem como um processo de purificação ou um processo de crescimento. É muito difícil, às vezes, uma pessoa está passando por uma determinada dor, mas a espiritualidade diz que a dor nada mais é do que o refrigério divino. Só que ele continua dizendo que a gente estudar, interpretar, é iluminar nos verdadeiros ensinamentos de Jesus, que aqui o nosso mestre faz uma referência muito interessante ao nosso mestre Jesus, né? Considerado o portador do evangelho eterno do reino de Deus, até então tão deturbado pela vaidade dos seres humanos. Não é que, com todo respeito aos religiosos, ele diz que Jesus é o único filho de Deus. Não é isso que o mensageiro Pedro hoje está querendo nos dizer. Ele está querendo nos orientar que o nosso mestre, Emmanuel, Jesus o Cristo, aquele que atingiu o ápice da perfeição dentro do processo do reino nominal, tinha um entendimento diferente, tinha uma condição espiritual diferente. Tanto é que a própria doutrina kardecista considera Jesus como se fosse o governador da Terra, pelo processo de ligação que esse nosso irmão tem com o planeta que nós habitamos e pela própria ajuda espiritual a nível de esclarecimento que Jesus nos trouxe. Então, ele coloca que o evangelho eterno é imutável e todo aquele que, por conveniência, tentar alterá-lo, nada mais faz do que alterar o seu próprio destino e agravar sua própria sentença. Nós que temos esse comprometimento espiritual com a lei divina, nós que nos colocamos na condição de despertar esse sentimento ou esse conhecimento que está em estado latente, nós temos a obrigação de passar esse conhecimento de uma forma sem deturpar essa verdade. Por quê? Porque se a gente pegar, por exemplo, um condutor, um Messias, se a gente pegar um padre, se a gente pegar um líder religioso, ele está preso a uma necessidade espiritual. Então, se por conveniência ele pegar e ele desviar aqueles irmãos que estão, digamos assim, buscando esclarecimento por uma conveniência, por necessidade espiritual, ele assume o compromisso perante a lei do karma de reformar todos aqueles que foram desviados ou colocar no mesmo ponto que eles se encontravam. Então, quando o nosso mensageiro fala que se a gente, digamos assim, alterar esses ensinamentos por uma conveniência própria, nós estamos nos sentenciando à necessidade do sofrimento e à necessidade da reforma. E ele faz um alerta, se fala muito sobre a questão dos obreiros da seara divina, né? Então, ele diz que os obreiros da vida eterna estão se manifestando por toda parte através da mediunidade e a revelação da verdade é a maior consolação enviada por Deus. O processo de mediunidade, independente da crença religiosa que nós temos, é uma necessidade de ratificar que isso é uma possibilidade de ligar o mundo espiritual ao mundo material. Por quê? Todo esse trabalho que foi passado aqui pelo nosso irmão Pedra Rocha, todo esse trabalho que foi passado pelo nosso mestre Shebna, seria um contrassenso, por exemplo, a gente dizer que não acredita no processo da via mediúnica. Então, quando Pedra Rocha transmitiu essas orientações que estão aqui condensadas nesse livro, Verdades que Foram Ocultadas, foi através da via mediúnica. Se eu não acredito na mediunidade, como é que eu posso achar que tem coerência e lógica naquilo que Pedra Rocha está nos trazendo? Então, essa questão da necessidade de despertar efetivamente para que a gente possa acreditar
que essa sensibilidade da mediunidade vai nos ajudar é exatamente para facilitar o nosso entendimento. Porque observemos o seguinte, quando nós estamos no processo trino, quando nós estamos encarnados, nós temos o Espírito, que é a nossa centelha divina, que é o nosso Deus interior. Nós temos o corpo físico, que é aquele corpo que foi moldado para que a gente possa passar pelo processo de aprendizado. E nós temos, entre esses dois corpos, formado de uma matéria mais sutil, de uma matéria mais quintessenciada, a alma que somos nós. Então, nós estamos no meio desse processo. Matéria física, corpo físico formado de uma matéria mais densa, mais pesada e mais grosseira, o espírito, ou a centelha divina, formada de uma energia pura, perfeita e absoluta, que tem os mesmos elementos que Deus tem, e temos nós que somos formados também de uma matéria, mas de uma matéria mais sutil, por isso que a gente fala de quintessência, ou uma matéria quintessenciada. Se eu não acredito no processo espiritual da mediunidade, como é que eu vou fazer a comunicação com o mundo espiritual? Como é que eu vou me colocar em uma condição de receber uma orientação de um irmão que está em um processo da dualidade, que não tem um corpo físico, que está apenas ligado alma e espírito? Então, essa necessidade da gente trabalhar a nossa sensibilidade, a gente desenvolver a nossa percepção espiritual, a gente desenvolver os nossos centros de força, vai nos permitir a gente ter um entendimento diferenciado e a gente conseguir acessar essas verdades de uma forma mais direta. Então, quando nós analisamos, quando nós estamos estudando uma mensagem dessa, como é o caso da mensagem aqui de Pedra Roxa, e a gente se permite a se ligar ou se conectar com o mundo espiritual, o próprio Pedra Roxa pode nos intuir para que a gente desperte exatamente o que é que ele quer nos transmitir. Então, esse processo é extremamente importante. E aí, Pedra Roxa continua nos falando que o Consolador prometido por Jesus é a terceira revelação constituída pelas verdadeiras doutrinas dos Espíritos, uma vez que tudo explica, conforta e satisfaz, dando a cada um o direito de modelar a única chave que abre as portas da salvação, ensina o ser humano a forjá-la dentro da caridade. Isso é uma coisa muito, digamos assim, voltada para o trabalho espiritual que o Mestre Jesus nos fez, aqui quando estava encarnado aqui no planeta Terra. Naquela época, ainda existia muito a necessidade do Mestre Jesus ensinar de uma forma assim, através das parábolas. Por quê? Porque a humanidade que estava encarnada no planeta, tá certo? Na época que Jesus esteve aqui encarnado, não tinha ainda o entendimento, não tinha ainda o discernimento para que o nosso Mestre Jesus pudesse falar de uma forma mais direta. Então, ele trazia todo o conhecimento espiritual, todo o ensinamento espiritual, através exatamente das parábolas. E quando ele se refere à questão do Consolador, prometido por Jesus como a terceira revelação, isso está muito ligado ao trabalho que foi codificado por Kardec. Por quê? Porque através da doutrina, que ele chama aqui dos espíritos, ou através da doutrina que Kardec codificou, que tem aproximadamente entre 150 e 60 anos, lá no século XIX, né, na França, o que é que Kardec fez? Kardec nos deu uma nova visão. Então, Kardec nos trouxe informações de uma forma mais clara para que a gente pudesse compreender os ensinamentos do Mestre Jesus que foram transmitidos há 2000 anos atrás. Então, Kardec nos trouxe exatamente que existia dentro do processo espiritual espíritos, né, que aqui a gente entende como se fosse almas, que tinha toda a condição de manipular com o mundo material. É por isso que a gente via em todos aqueles trabalhos que foram feitos por Kardec, para que ele pudesse ter a certeza de que ali existia uma manifestação espiritual. Então, esse trabalho do Consolador prometido por Jesus, como ele se refere aqui, como se fosse a terceira revelação, é exatamente a doutrina que foi codificada para nos dar uma visão de mundo ou uma visão de vida diferente. Então, há 2000 anos atrás, talvez não houvesse a possibilidade ainda de Jesus dizer que nós éramos uma alma, que era uma alma encarnada, que estava ligada a um espírito, que tinha um corpo físico. Por quê? Porque toda aquela humanidade da época entendia como se Jesus fosse o Filho de Deus, ou o único Filho de Deus.
Então, esse trabalho do Consolador prometido por Jesus é exatamente nesse aspecto, para que a gente possa ter um entendimento diferente, independente das nossas crenças religiosas. Então, ele coloca muito aí que o ser humano tudo conquista pelo conhecimento, se engrandece pelas virtudes, se eleva pelas obras. O que é que o mensageiro espiritual quer nos dizer? Que tudo que nós fizermos hoje, quer seja de um lado positivo ou de um lado negativo, vai retornar para cada um de nós na mesma intensidade daquilo que foi praticado. Ou seja, a causa sempre vai ser proporcional ao efeito. Se você cria uma causa, obrigatoriamente você vai passar pelo efeito em função da causa que foi criada. E aí ele diz que, porém, a evolução exige de si mesma a renúncia e o apego exagerado das coisas materiais, em virtude da convicção plena de que a permanência do ser humano na Terra não representa um só milésimo de segundo registrado no grande relógio do universo. O que é que esse Consolador prometido está nos informando? O que é que Pedra Roxa está nos chamando a atenção? Que mesmo que a gente leve 90, 100 anos encarnados, nós temos um tempo na Terra muito pequeno em relação ao tempo da nossa existência eterna. O Trevo nos ensina que nós levamos 50 milhões de anos em cada plano. Então, o que é que ele está nos falando? Que nesse processo que nós estamos vivendo agora no reino nominal, para que a gente possa chegar no ápice da evolução, para que a gente possa passar pelo efeito de todas as causas que nós criamos nas nossas sucessivas encarnações, para que a gente não tenha mais a necessidade de passar por nenhum efeito, a gente levaria 50 milhões de anos. Se a gente pegar 50 milhões de anos em relação a 100, 110 que a gente leva encarnado, quando se chega a esse tempo, isso representa muito pouco em relação a esse todo tempo. Mas isso tem uma importância muito grande perante a lei. Por quê? Porque nós podemos avançar muito o nosso processo reencarnatório. O Ernesto me permita quantos minutos? 20, só para me situar aqui. Trifão, me ajuda aí, quantos minutos? 12 minutos. Quantos minutos eu posso usar? 12. Falta mais 12. Tranquilo. Ok. Então, continuando aqui, que quando ele se refere, né, à questão de renunciar e aceitar com dignidade e resignação a finalidade desta existência, que consiste no resgate de dívidas contraídas em existências anteriores, né, é exatamente nesse aspecto que o mensageiro está nos chamando a atenção. Quanto mais a gente se espiritualizar, mais a gente vai ter a possibilidade de perceber quais são as nossas necessidades. E essas necessidades, ela começa exatamente no momento que a gente reencarna. Nós precisamos entender que quando a gente volta à matéria física, a necessidade sexual, se você vai reencarnar em um corpo masculino ou em um corpo feminino, isso vai ser de acordo com a nossa necessidade reencarnatória. Se você vai encarnar em uma família, e essa família, às vezes, aparentemente, não tem nada a ver com a gente, é em função de uma necessidade reencarnatória. Se você vai atuar em uma determinada área profissional, se você vai ter um determinado nível de inteligência, um determinado nível de intelecto, tá certo? Isso tudo nada mais é do que o fruto das existências passadas. Nada mais é do que o acúmulo de tudo aquilo que você conseguiu aprender ao longo das suas existências, que vai ser liberado de acordo com a sua necessidade na existência atual. Então, muitas vezes, a lembrança em si, quando a gente se refere, por exemplo, à questão familiar, a gente, às vezes, não consegue saber qual é a ligação que você tem com a esposa, com o marido, com o pai, com o filho, com a mãe, com o irmão. Por quê? Porque, às vezes, a gente está preso a determinados processos kármicos, se a gente pode colocar dessa forma, e que se a gente tivesse a impressão, ou se a gente tivesse a informação de que, às vezes, aquele que está ali como seu pai, ou aquele que está ali como seu filho, é um inimigo seu de uma existência passada, isso seria exatamente um processo extremamente complexo para você administrar esse tipo de situação. Então, o mensageiro espiritual nos chama a atenção exatamente nesse aspecto, que nós precisamos estar com essa informação bloqueada, mas não é pelo fato da informação estar bloqueada que o sentimento não está dentro de nós. Então, às vezes, a gente tem muito mais afinidade por um determinado membro familiar e não tem a mesma afinidade por outro. Por quê?
Porque, às vezes, esse irmão que a gente tem uma finalidade maior, trata-se exatamente de um irmão que tem um comprometimento kármico com a gente e que a gente tem necessidades que a gente ainda não consegue administrar isso de uma forma legal. Então, é por isso que o mensageiro espiritual nos fala que quanto mais eu buscar compreender o meu processo reencarnatório, mais facilidade eu terei para que eu possa exatamente perceber de onde é que eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde é que eu vou. Isso vai me ajudar exatamente nesse processo do crescimento espiritual. E o mestre nos fala, né, que essas ilusões ela perdurará e o sofrimento vai despertar o ser humano. A espiritualidade nos fala que existem apenas dois caminhos para que a gente possa exatamente crescer e evoluir, ou através do amor ou pela dor. Infelizmente, nem sempre a gente tem a condição, ou tem o despertamento, ou tem a sensibilidade de escolher o caminho do amor. Às vezes a gente precisa criar determinadas causas, a gente precisa passar pelo efeito dessas causas através do sofrimento, para que aí sim, o que nos fala a espiritualidade, a dor, possa agir como se fosse um refrigério divino para nos despertar para o que nós estamos vivendo. Não é porque Deus nos colocou de uma situação dessa, não é porque a gente não tem, digamos assim, um merecimento ou privilégio divino. Nada mais é do que uma necessidade nossa em função das causas que foram criadas por cada um de nós. E aí ele fala sempre sobre a questão da renúncia, né? Que renunciar é fugir da ilusão e seguir sem receios em demanda da realidade. Ele continua dizendo que renunciar é basear-se no curto espaço de permanência na Terra em comparação com a futura e eterna existência que nos aguarda em breve. Renunciar é basear-se ainda em que nada levaremos daquilo que foi conseguido com tanto esforço e sacrifício aqui para a nossa futura e definitiva morada. Renunciar é pagar as dívidas sem contrair novos débitos. Quando ele se refere a isso, o entendimento que eu tenho, não é que a gente deve abdicar de tudo que nós precisamos aqui na parte física. O que o mensageiro espiritual está dizendo é que a gente não pode se apegar demais às coisas materiais, a gente não pode se apegar demais aos bens materiais, a gente não pode se apegar demais ao dinheiro, porque isso vai nos prender no momento que a gente desencarnar a esse tipo de vibração. O mensageiro espiritual não está querendo dizer aqui que a gente não deve buscar trabalhar para ter uma condição de vida diferenciada, para a gente ter a condição de morar em um lugar bom, a gente ter a condição de ter acesso às coisas materiais que o mundo material nos proporciona. O problema não é você ter isso, o problema é como você se liga a essas questões. Por quê? Porque tudo existe uma vibração. O relógio é uma vibração que tem. Então, você pode se tornar escravo daquele relógio pelo fato de ser bonito. Você pode se tornar escravo daquele carro que tem uma vibração que atrai você para aquele tipo de objeto. Da mesma forma que as pessoas têm uma vibração muito mais forte, muito mais intensa, que às vezes, se a gente não tiver a consciência do nosso entendimento, do nosso conhecimento, você pode se deixar fanatizar por um líder religioso, por exemplo, e a vibração dele é muito mais forte do que a vibração nossa, e o mensageiro espiritual nos fala que uma mente forte sempre vai dominar uma mente fraca. Então, é nesse aspecto que ele está dizendo, a renúncia é para que você não se torne efetivamente apegado de forma demasiada a essas coisas do mundo material. Por quê? Porque quando a gente desencarnar, quando a gente retornar para o mundo espiritual, o que nós vamos levar é apenas o que nós despertamos e, efetivamente, as causas que nós criamos, quer seja positiva ou quer seja, digamos assim, em um sentido mais grosseiro e mais pesado. E ele diz ainda, para finalizar aqui a mensagem, que renunciar é preparar a estrada que teremos de percorrer do outro lado da vida, inteiramente despidos da matéria e de toda vaidade. Renunciar é livrar-se espontaneamente dos recursos da lei sem sacrifício e humilhações. Então, quando a gente faz isso, é para que a gente possa retornar para o mundo espiritual de uma forma mais leve, para que quem possa apenas retornar para o mundo espiritual é a alma, sem estar ligada a esses apegos das coisas materiais. Porque, além de querer todas essas questões, todo esse apego, toda essa vibração,
e nos prende ao mundo físico, ainda faz com que a gente sofra. Por exemplo, você detém muitas posses no mundo material, então você é extremamente apegado a esses bens materiais. Você desencarna e você começa a ver os filhos, começa a ver a família, destruir tudo aquilo que o mensageiro espiritual nos fala, que a gente levou muito tempo para acumular. Então, isso nos prende muito às questões físicas. E ele termina a mensagem no último parágrafo dizendo que amar a Deus é renunciar a toda a satisfação extravagante que a matéria pode oferecer. Se nós pegarmos uma referência de vida e você perguntar a um irmão que está desencarnado, quando ele está, através de um processo de mediunidade, se manifestando em um médium, se nós pegarmos, vamos fazer uma referência aqui ao nosso querido e amado irmão Sebastião, quando se manifesta através do nosso irmão Gilberto Hereda Biron, a referência de mundo para Sebastião é o mundo espiritual, que é o mundo que ele está. Se você perguntar para quem está encarnado, como a matéria física ainda nos prende muito ao mundo físico, se a gente não tiver o despertamento que nós somos uma alma encarnada, a referência de mundo para aquele que não acredita no processo encarnatório vai ser o mundo físico. Ele acha que ele não é uma alma, que ele tem uma alma. E nós precisamos começar a despertar essa consciência que nós somos uma alma, que nesse momento nós estamos presos a um corpo físico. Meus irmãos, o entendimento em função do tempo, já chegamos aí a 30 minutos, tá certo? É exatamente que a mensagem ela é extremamente interessante, mas que a gente possa, assim, refletir principalmente sobre essa questão do Consolador Prometido, a terceira revelação. O nosso mestre, a doutrina que mais se aproxima do que nós estudamos no Trevo e na própria ordem, é exatamente o que Kardec nos trouxe através da codificação da doutrina espírita, né? Por quê? Porque nós entendemos lá que Deus é único. Nós entendemos que o corpo físico é matéria e que nós entendemos que a alma é que está envolvida, digamos assim, nesse processo trino. Que a necessidade nossa é sempre que a gente precisar evoluir, a gente retornar ao mundo físico. Vou fazer apenas uma pequena observação para finalizar minha fala em relação ao entendimento que nós temos, que é um pouquinho diferente, tá certo? Em relação ao que está codificado na doutrina espírita, né? Na doutrina kardecista. É que nós entendemos aqui, no Trevo Sagrado e na ordem, que eu sou alma, independente de estar encarnado ou desencarnado. Neste momento, eu sou uma alma encarnada que tem um corpo físico. E quando eu desencarno, quando eu perco o corpo físico, quando eu não tenho mais a necessidade de continuar o processo aqui, nós vamos continuar como almas, porém sem o corpo físico, no mundo espiritual. A doutrina kardecista, ela diz que o que é alma é todo aquele espírito encarnado. E o que é espírito? Toda aquela alma desencarnada. Então, nós entendemos que, da mesma forma que o nosso mestre Emmanuel falou que há 2000 anos atrás trouxe muita coisa na questão de parábolas, a gente entende que há 150 anos atrás, quando a doutrina começou a ser codificada por Kardec, não tinha ainda a possibilidade desse entendimento. Então, a única coisa que a gente percebe que existe uma pequena necessidade, que isso o próprio tempo vai nos trazer, é que nós somos almas, independente de estar encarnados ou desencarnados. Nós temos o corpo físico quando estamos encarnados e Deus, ou Espírito, vai estar ligado a gente até a gente vencer ou até a gente chegar no ápice da evolução dentro do reino nominal. Quando a gente chegar no que a gente chama do Kamaloka, que é o plano intermediário entre o plano físico e o plano espiritual, aí sim vai existir a segunda morte, o espírito vai se desligar da alma, vai retornar para o fosso etérico e a gente agora vai continuar a nossa jornada no processo do plano espiritual. Mas isso é um assunto que a gente pode comentar em um momento oportuno. Irmão presidente, meus irmãos, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, pedir ao nosso querido e amado mestre Pedra Roxa, né, o nosso mestre Emmanuel, Jesus o Cristo, que possa realmente, assim, os nossos mensageiros, que possam continuar levando todo esse esclarecimento para que a humanidade possa entender de onde veio, por que está aqui e para onde vai. É só, irmão presidente, é só, demais irmãos, muita paz e, mais uma vez, muito obrigado, irmão presidente, pela oportunidade. Gratidão, Jailson, foi muito bom, os seus esclarecimentos foram muito bons, obrigado. E agora, meus irmãos, vamos. Trifão, pode interromper?
Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão encerrados os trabalhos virtuais da loja exotérica sebedista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, com a nossa gratidão ao nosso mestre Shebna, toda a hierarquia espiritual sebedista, as diretorias espiritual, astral e material do Trevo Sagrado, por terem nos permitido trabalhar em benefício da coletividade humana. Gratidão também aos nossos guias, protetores e trabalhadores de cada um de nossos irmãos aqui presentes na nossa reunião, e que Deus pague essa caridade com forças, poderes, luzes, cada dia maiores para todos eles e para todos nós que partilhamos esse trabalho. Até a próxima sexta-feira, quando estaremos novamente juntos. E a partir de agora, então, vamos